Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, mais uma questão. Neste vídeo aqui eu vou mostrar 3 situações onde é permitido um novo casamento na Bíblia. A Bíblia tem um ponto obscuro, tem uma lacuna na questão do divórcio e o novo casamento. É algo para ser interpretado. Por isso, em alguns pontos desta questão, nem todos têm a mesma interpretação. O divórcio é permitido em qualquer circunstância, em qualquer situação, embora não seja agradável a Deus. Deus odeia o divórcio, mas é permitido por causa da dureza do coração do homem. Existem várias perguntas de pessoas que estão em certas situações querendo saber se pode casar novamente. Até mesmo pessoas que se divorciaram quando ainda não eram crentes e agora vieram para o Evangelho. Digamos que foi no tempo da ignorância e agora veio para o Evangelho, mas muitas vezes com uma família formada. Numa situação desta, alguns citam o que Paulo disse: Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Ninguém seria capaz de acreditar que Deus quisesse que o casal se separasse e desfizesse a família. Muitas vezes, uma família formada. O desejo de Deus é que o casal permaneça juntos enquanto viverem, até que a morte os separem. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa seria a regra. Mas a separação não é pecado, porque a relação pode chegar a um ponto insuportável, que não seja mais possível reatar a união. Até Paulo abriu essa exceção. Vamos à primeira permissão. Uma das permissões clara na Bíblia para um novo casamento é em caso de traição. Mateus 19 e verso 9. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui está na tradução Almeida Revista e Corrigida. Na NVI diz: qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual. Então, o casal que se separar, não sendo por imoralidade sexual, e casar com outra, estará cometendo adultério. Alguns não concordam que Jesus permitiu um novo casamento nesta passagem, mas ele disse que se não for em caso de traição, veja que ele abriu uma exceção. Ele disse: se não for em caso de infidelidade sexual, comete adultério. Veja que ele abriu uma exceção. Alguns não concordam que Jesus permitiu o novo casamento nessa passagem, mas ele disse que se não for por causa de prostituição, comete adultério, a não ser. Veja que ele abriu uma exceção, a não ser por prostituição, que é infidelidade conjugal. Então fica claro que Jesus abriu uma exceção. O casal crente que se separa, se não for por traição, por infidelidade conjugal, não poderá se casar de novo. Paulo deixou claro em 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido,
e que o marido não deixe a mulher. Isso foi escrito para cristãos, para a igreja de Corinto, para os cristãos de Corinto. Não é para o povo do mundo. E aqui não dá margem nenhuma para um novo casamento em caso de separação de um cristão. O cristão que se casou quando já era cristão não tem margem nenhuma para casar novamente em caso de separação. É isso que podemos entender aqui nessa passagem que Paulo escreveu. O segundo ponto aqui é em caso de o descrente abandonar o crente. 1 Coríntios 7, verso 15. Mas se o crente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então aqui, alguns entendem, se baseando neste versículo, que se o marido descrente deixar a mulher crente, ou vice-versa, é permitido o novo casamento, pois está livre da servidão. Servidão é escravidão. Outros entendem que a frase que Paulo disse, não está sujeito à servidão, não significa estar livre para o novo casamento, mas livre das obrigações conjugais. O verso, na verdade, não diz exatamente que está livre para se casar de novo. Isso vai da forma que cada um interpretar a frase sujeito à servidão, né? O que mais se entende aqui, o que podemos ter certeza, é que o cristão abandonado não está mais sujeito às obrigações conjugais. E isso temos certeza. Porque a separação do casal crente foi causada pela dureza do coração. Não seguiram os princípios bíblicos acerca do casamento, do amor mútuo, mas um casal que se separa quando não eram crentes e um dos cônjuges separados se casa e veio para o evangelho, nesta situação, a Bíblia não dá resposta direta para isto. Não tem uma resposta clara na Bíblia para um casal que veio de um segundo casamento, mas esse casamento foi feito quando não era cristão. A maioria das igrejas aceitam como membro, pois caso contrário estariam condenando a pessoa. E em muitos casos já vem com uma família formada, com filhos. Seria agradável a Deus separar uma família? Causar sofrimento nos filhos? É isso que muitos pensam. Agora, a terceira aqui, exceção, né, para o novo casamento é a morte. 1 Coríntios 7, 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, na morte de um dos cônjuges, é permitido um novo casamento. Mas veja que Paulo permitiu de forma explícita um novo casamento em caso de morte, mas que deveria ser com cristão. Porque ele diz, contudo, contanto que seja no Senhor. Então, de forma clara e evidente, a Bíblia, sem margem para questionamento, a Bíblia permite o novo casamento em caso de morte, aqui não deixa margem para questionamento, e em caso de traição conjugal. Nas demais partes, cabe a interpretação de cada um. E de forma clara não permite um novo casamento em caso de um casal crente que se casaram quando eram crentes e se separaram. Neste caso, não seguiram os princípios bíblicos do casamento. Embora não seja pecado, nem mesmo a separação de crente
não é pecado. Crente cristão, de modo geral, seja evangélico, católico, é um cristão de modo geral. Não é permitido mais o novo casamento, mas também não é pecado, porque o casamento pode chegar num ponto que seja insuportável, que não tenha mais jeito, onde até mesmo ponha em risco a integridade física, tanto da mulher quanto dos filhos, e a única saída é a separação. Então, por isso que não é pecado se separar e nem se divorciar, embora não seja a vontade de Deus. Deus disse: o que Deus uniu, não separe o homem, né? E o divórcio, ele dissolve o casamento. O desejo de Deus é que se separasse com a morte. O desejo de Deus é que o segundo casamento viesse apenas em caso de morte de um dos cônjuges. Então, se você se enquadra em uma destas situações, ore a Deus para que Ele mostre o melhor para você. Como eu falei, a Bíblia só deixa claro a permissão a um novo casamento em caso de traição e morte de um dos cônjuges. E quanto às outras situações, fica pontos de interrogações e suposições, hipóteses, ou o mais provável seja isso ou aquilo, né? Que vá onde for, fica um ponto de interrogação em algumas questões. É isso aí. Dá um cliquezinho aí se você gostou. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e até a próxima.